Durante a sessão do plenário, o senador Eduardo Girão fez um duríssimo retrato da situação atual do país, mostrando o grau de absurdo que já se atingiu e apontando as responsabilidades do legislativo nesse estado de coisas. O senador lembrou que só depende do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, alterar a situação e alertou os senadores sobre sua omissão dolosa. O senador iniciou lembrando os eventos do fim de semana, inclusive a estranha viagem de vários membros do Supremo Tribunal Federal ao exterior para discutirem entre eles problemas brasileiros. Girão disse: mais uma vez, nós tivemos um final de semana recheado de polêmicas no nosso país. Havia uma comitiva aí, tipo um trem da alegria, que foi para Londres sem a menor transparência com ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém sabe quem pagou, quem estava lá. Parece que todas essas críticas que cada vez mais os brasileiros têm a essa postura de alguns ministros dos nossos tribunais superiores não adiantam nada. Girão prosseguiu com o rol de absurdos recentes, dizendo: nós temos que ter muita fé, muita resiliência nesse momento, porque os valores estão invertidos na sociedade. Ele deu o exemplo da perseguição feita, surpreendentemente, pela Ordem dos Advogados do Brasil a um parlamentar, o deputado Marcel Van Hatten. Sobre a ordem, o senador disse: deveriam bater palma para um parlamentar que faz o que a OAB deveria fazer, que é defender a Constituição, que é apontar desvirtuamento do nosso ordenamento jurídico, da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal. Mas não, calam-se perante os poderosos. Aí vai um parlamentar com o artigo 53, que é claro sobre a inviolabilidade do direito de fala, das opiniões, dos votos, e vão questionar, interpelar o rapaz, um cidadão eleito pelo povo brasileiro. É um negócio incompreensível o que nós estamos passando no Brasil. Eduardo Girão lembrou a responsabilidade do Senado, que vem se omitindo e demonstrando a absoluta subserviência ao consórcio formado entre o governo Lula e o STF. Ele disse: o Senado precisa cumprir seu papel para defender a população, apontar o que está errado, para que a gente volte a ter um ordenamento, um Estado democrático de direito no nosso país. Enquanto o Brasil acompanha com crescente perplexidade as denúncias de abusos cometidos por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, no caso, por exemplo, dos arquivos do Twitter que foram liberados, até a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos está atenta e demandando sobre esse assunto as autoridades brasileiras, que estão colocando em risco, no meu modo de entender, a liberdade de expressão no nosso país. O presidente Lula, olha só, em meio a tudo isso, participou, na noite do dia 15 de abril, de um jantar com ministros do STF, na casa de Gilmar Mendes, decano da Suprema Corte em Brasília. Fica aquela pergunta: onde é que está a independência entre os poderes? Muita gente pergunta, a sociedade pergunta, e o Senado assistindo a tudo isso? Precisamos agir. O senador listou os presentes no absurdo jantar e comentou: o eminente caráter político desse jantar pode ser confirmado com várias declarações mencionando que o STF estaria sendo, abro aspas, atacado, o que demonstra mais uma vez como alguns ministros não suportam ser criticados por serem imunes, talvez, ao erro humano. Ou então, com as declarações de Flávio Dino, dizendo que sua posição é a mesma do presidente Barroso. Olha o corporativismo aí. Abro aspas. O STF não está buscando debate político com Elon Musk. Fecho aspas. Girão comentou declarações dos ministros questionando. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes se disse preocupado com o avanço dos conservadores no Senado, com o que seria da eleição do presidente do Senado em 2026. É a preocupação com o impeachment? É isso? Então está aberta a caçada aos conservadores do Brasil? É isso?
Se o senhor se considera conservador, cuidado, porque uma declaração dessa é eminentemente política, de um tribunal que deveria ser técnico. Ou eu estou vivendo em outro planeta? O senador apontou a profusão de sinais de conluio entre executivo e judiciário e questionou o silêncio conivente da velha imprensa. O senador afirmou a divulgação dos artigos do antigo Twitter, agora X, das decisões ilegais impondo censura prévia, escancaram para o mundo toda a gravidade da situação brasileira em que o avanço da ditadura da toga vem se consolidando com todo tipo de perseguição política contra aqueles que simplesmente exercem seu direito de fazer oposição ao governo e criticar as posturas de ministro do Supremo, eventuais desvios. Então é só para um lado. Repito, é só para calar a direita, os conservadores. É isso que a gente vive no Brasil. O senador perguntou: o que a gente está vendo no Brasil? O exemplo tem que vir de cima, não está vindo de cima o exemplo. Até quando os brasileiros vão suportar tamanha degradação moral? Girão prosseguiu. É uma provação muito grande o que a nação está passando, o que as pessoas de bem estão passando, mas ainda há tempo. Essa é a boa notícia. Cabe à Câmara dos Deputados instalar imediatamente a CPI do abuso de autoridade, já que tem o número de assinaturas necessário, fato determinado. O deputado Marcel Van Hatten conseguiu as assinaturas, basta o presidente da Câmara colocar para votar. Eduardo Girão afirmou: o principal responsável por tudo isso que está acontecendo no Brasil é, sem dúvida, o Senado Federal, única instituição que recebeu da nossa Constituição a prerrogativa de abrir processo de impeachment de ministro do STF. Impossível se manter calada, indiferente à nossa Câmara Alta. Ficaremos marcados para sempre pela história, pelas gravíssimas consequências dessa inaceitável e já dolosa omissão de todos nós. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo.
Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, meu irmão, senador Dr. Irã, quero também aqui fazer um agradecimento
a equipe da TV Senado, da Rádio Senado, Agência Senado, que sempre cobre de forma muito fidedigna os trabalhos do plenário do Senado, saudar a família que está aí de Atibaia, São Paulo, saudar os funcionários da casa, os assessores e também as brasileiras e os brasileiros que estão nos acompanhando agora. Senhor presidente, mais uma vez nós tivemos um final de semana recheado de polêmicas no nosso país, né? Havia uma comitiva aí, tipo um trem da alegria, que foi para Londres, né? Sem a menor transparência, com ministros do Supremo Tribunal Federal, ninguém sabe quem pagou, quem estava lá, né? Parece que todas essas críticas que cada vez mais os brasileiros têm a essa postura de alguns ministros dos nossos tribunais superiores não adianta nada, né? Então é importante essa reflexão, é importante a abertura à imprensa. A imprensa do Brasil, acho que praticamente por unanimidade está perguntando por que não pôde fazer entrevista, por que não pôde cobrir o evento, né? Por que essa falta de transparência? Inclusive, senhor presidente, em nome da ética, da transparência, eu estou acionando pelo portal de transparência, a nossa equipe já foi autorizada para buscar essas informações que são importantes, né? Para que a gente tenha efetivamente as respostas de tudo isso, o que está acontecendo. Nós temos que ter muita fé, muita resiliência nesse momento, porque os valores estão invertidos na sociedade, né? Você pega o que aconteceu com o parlamentar congressista, com o Marcel Van Hatten, nesse final de semana, interpelado aí pela OAB, o presidente da OAB, com declaração muito forte, enquanto deveriam bater palma para um parlamentar que faz o que a OAB deveria fazer, que é defender a Constituição, que é apontar desvirtuamento do nosso ordenamento jurídico, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, mas não. Se calam perante os poderosos. Aí vai um parlamentar com o artigo 53, que é claro, a inviolabilidade do direito da fala, das opiniões, dos votos, e vão questionar, interpelar o rapaz, um cidadão eleito pelo povo brasileiro. É um negócio incompreensível o que nós estamos passando no Brasil. Minha solidariedade ao deputado Marcel Van Hatten e meu repúdio a essa atitude de uma entidade tão respeitada ainda no Brasil pelo conjunto da obra, embora esteja sendo omissa nos últimos tempos, mas eu só quero reafirmar a minha admiração histórica à OAB e que as pessoas de bem daquela entidade, da Ordem dos Advogados do Brasil, se posicionem sobre o que está acontecendo no Brasil. É aquela velha história. O errado é errado, mesmo que todos façam, né? O certo é o certo, mesmo que ninguém faça. Então a gente precisa, como Martin Luther King, um grande pacifista e humanista, dizia o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos violentos, mas o silêncio dos bons. Então, senhor presidente, em meio a tudo isso, a nossa voz, o Senado precisa cumprir seu papel para defender a população, apontar o que está errado, para que a gente volte a ter um ordenamento, um Estado democrático de direito no nosso país. Porque enquanto o Brasil acompanha com crescente perplexidade as denúncias de abusos cometidos por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, no caso, por exemplo, dos arquivos do Twitter que foram liberados, até a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos está atenta e demandando sobre esse assunto as autoridades brasileiras, né, que estão colocando em risco, no meu modo de entender, a liberdade de expressão no nosso país. O presidente Lula, olha só, em meio a tudo isso, o presidente Lula participou na noite do dia 15 de abril de um jantar com ministros do STF, na casa de Gilmar Mendes,
decano da Suprema Corte em Brasília. Aí fica aquela pergunta, onde é que está a independência entre os poderes? Né? O Senado, a gente pergunta, a sociedade pergunta, e o Senado assistindo a tudo isso? Precisamos agir. Na reunião, os ministros pediram que o presidente Lula desse apoio ao STF e ajudasse na articulação para blindar o avanço de propostas no Congresso Nacional que visam atacar o STF. É isso? Discutiram também as recentes denúncias de Elon Musk contra o ministro Alexandre de Moraes, que estão sendo apuradas pela Comissão de Assuntos do Judiciário do Congresso norte-americano, com repercussão mundial, né? Participaram do jantar os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, né? As duas últimas indicações feitas por Lula, coincidentemente. Além deles, o ex-ministro do STF, né? Ricardo Lewandowski, que também é o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, e o Jorge Messias, advogado-geral da União. Olha que jantar interessante, reunindo essas autoridades em Brasília, né? O eminente caráter político desse jantar pode ser confirmado com várias declarações mencionando que o STF estaria sendo, abro aspas, atacado, o que demonstra mais uma vez como alguns ministros não suportam ser criticados por serem imunes, talvez, ao erro humano. Ou então as declarações de Flávio Dino dizendo que sua posição é a mesma do presidente Barroso. Olha o corporativismo aí. Abro aspas. O STF não está buscando debate político com Elon Musk. Fecho aspas. Não é competência de nenhum ministro do Supremo estar preocupado com as eleições no Parlamento brasileiro. Se vai ser mais um ou menos um conservador. Seu papel é julgar de acordo com a lei. Já a declaração de Dino revela mais uma vez todo o claro e abusivo ativismo judicial praticado por vários ministros do Supremo, né? Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, corroborando com isso, se disse preocupado com o avanço dos conservadores no Senado. O que seria da eleição do presidente do Senado em 2026, por exemplo? É a preocupação com o impeachment? É isso? Então, está aberta a caçada aos conservadores do Brasil? É isso, doutor Irã? Se o senhor se considera conservador, cuidado, né? Porque uma declaração dessa é eminentemente política de um tribunal que deveria ser técnico. Ou eu estou vivendo em outro planeta? O presidente Lula manifestou interesse de fazer novos encontros com ministros do STF, inclusive os indicados por Bolsonaro, os ministros André Mendonça e Nunes Marques. Vários integrantes do governo vêm dando apoio público ao ministro Alexandre de Moraes. É o sistema se autoprotegendo, né? Vários integrantes do governo chegaram a reproduzir a fala de Moraes. Qual foi ela? Que dizia o seguinte, abro aspas, as redes sociais não são terra sem lei. E o ministro Paulo Pimenta, em solidariedade, chegou a dizer que, abro aspas, o Brasil não é e não será o quintal da extrema-direita. Olha só, agora a extrema-esquerda não existe nesse país. É estranho isso, né? Essa semântica. O jornalista Felipe Moura Brasil, que eu tenho o maior respeito, comentou que, abro aspas, enquanto o corregedor indicado por Lula ao STJ afastava juízes da Lava Jato, como a que condenou Lula, ministros do STF jantavam com Lula e seu intermediário Lewandowski na casa de Gilmar, cobrando ao presidente a defesa deles e de sua agenda política. E cadê as manchetes sobre isso? Né? Refere-se aqui, né, pergunta do próprio jornalista Felipe Moura Brasil, cadê as manchetes de conluio? Refere-se aqui ao silêncio jornalístico de parte expressiva da grande mídia, mesmo diante do avanço inconstitucional da censura prévia no Brasil, é claro. Enquanto isso, cresce por todo o país o descontentamento contra os abusos cometidos
por alguns desses ministros em acordo com os interesses do governo federal. Na manifestação de domingo na praia de Copacabana, né, que a gente teve agora lá no Rio de Janeiro, no domingo passado, sem ser esse ontem, o passado, o pastor Silas Malafaia fez um discurso eloquente e contundente, apresentando uma cronologia dos principais fatos que desde março de 2019, com a instauração do inquérito imoral e ilegal das fake news, o inquérito do fim do mundo, chamado por um ex-ministro do Supremo, porque ele nunca acaba, né? Inclusive a PGR pediu para arquivar logo no início, né? E não foi ouvida. Essa é a democracia relativa do Brasil. A divulgação dos artigos do antigo Twitter, agora o X, das decisões ilegais impondo censura prévia, escancaram para o mundo toda a gravidade da situação brasileira, em que o avanço da ditadura da toga vem se consolidando com todo tipo de perseguição política contra aqueles que simplesmente exercem seu direito de fazer opinião ao governo e criticar as posturas de ministros do Supremo, né? Eventuais desvios. Então é só para um lado, eu repito, é só para calar a direita, os conservadores, é isso que a gente vive no Brasil. E aqui para nós, doutor Irã, semana passada nós celebramos os 10 anos do Marco Civil da Internet. Olha, os sinais estão todos aí, né, nesse momento, e a gente vê o vilipêndio daqueles que deveriam ser os primeiros a defender as nossas leis. Cresce a cada dia, senhor presidente, o número de inquéritos sigilosos. E isso eu quero fazer aqui um adendo a essa questão, porque esses inquéritos perseguem jornalistas, advogados, artistas, líderes religiosos, comunicadores e até parlamentares pelo crime de opinião. São muitos os brasileiros com contas bloqueadas, né, de rede social, derrubadas por decisão judicial, né? Até conta congelada, que o cara passa a vida inteira. Imagine, doutor Irã, o senhor passando a vida inteira no seu trabalho, seja como um político, um servidor público, seja como um médico que o senhor né? Ter uma canetada, a sua conta bloqueada. Que democracia é essa que a gente vive? Chegou a hora de jogar luz nisso, né? Cadê as pessoas de bem desse país, né? E tem até passaporte retido de jornalistas, né, num abuso de autoridades sem precedentes em nossa nação. Nós vivemos, senhor presidente, a maior crise moral da nossa história, com a inversão completa de valores. Enquanto homens e mulheres de bem são perseguidos e punidos por crimes de opinião, por cumprirem o seu dever, como a força-tarefa da Lava Jato, dezenas de processos de corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo parlamentares, inclusive, são mantidos pelo foro privilegiado no STF há anos, sem nenhum julgamento até sua inevitável prescrição. Enquanto se quer, a todo custo, acabar com a liberdade de expressão, a livre opinião no nosso Brasil, empresários que confessaram ter desviado bilhões, repito, P de bola e de índio, bilhões de reais do povo brasileiro são perdoados pelo STF, as multas, né? Enfim, é isso que a gente está vendo. Enquanto presos políticos com comorbidades têm negado o direito de responder o processo em liberdade, como foi o caso do Clezão, que morreu na prisão, o mesmo STF concede habeas corpus a perigosos chefes do tráfico internacional de drogas, como foi o caso do André do Rap, né? O André do Rap, como diz. E nós temos aí o Coronel Naime, temos aí o Silvinei Marques, nem sequer visita de parlamentares o STF dá retorno. Já cobrei o nosso presidente da casa, Rodrigo Pacheco, algumas vezes publicamente. Tem desde dezembro carta pedindo visita. Olha o desrespeito, o nível de humilhação do Senado Federal. Não pode isso acontecer, né? E essas pessoas não eram para ter nem foro lá no STF. Estão no STF, têm direito a acesso aos autos, têm direito à visita, porque nem parlamentares conseguem,
né? É muito estranho tudo que está acontecendo, gente. São famílias que estão sofrendo. E como diz de novo Martin Luther King, eu quero voltar a esse grande pacifista. Em momentos de sombra, nós precisamos lembrar dessas pessoas que nos trazem inspiração. Ele dizia o seguinte: uma injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. O que a gente está vendo no Brasil? O exemplo tem que vir de cima. Não está vindo de cima o exemplo, senhor presidente. Até quando os brasileiros vão suportar tamanha degradação moral? Né? É uma provação muito grande o que a nação está passando, o que as pessoas de bem estão passando, mas ainda há tempo. Essa é a boa notícia. Cabe à Câmara dos Deputados instalar imediatamente a CPI do abuso de autoridade, já que tem número de assinaturas necessárias, fato determinado. O deputado Marcel Van Hatten conseguiu as assinaturas. Basta o presidente da Câmara colocar para votar. Mas o principal responsável por tudo isso que está acontecendo no Brasil, de cabeça para baixo, e eu faço aqui a minha culpa, porque eu faço parte dessa casa honrosa que completou 200 anos há poucas semanas atrás. O principal responsável é, sem dúvida, brasileiras e brasileiros, o Senado Federal, né? Única instituição que recebeu da nossa Constituição a prerrogativa de abrir processo de impeachment de ministro do STF. Impossível se manter calada, indiferente, a nossa Câmara Alta. Ficaremos marcados para sempre pela história, pelas gravíssimas consequências dessa inaceitável e já dolosa omissão de todos nós. Então, eu faço um apelo aqui. O senhor é um parlamentar que anda nas ruas, que vai, doutor Irã, nos mercados, nas feiras, conversas com os roraimenses, tem muito cearense lá, né, que me conta isso. Eu também ando no meu estado, converso com gente de direita, gente de esquerda, gente que nem se identifica com direita nem com esquerda, que é contra governo, que é a favor de governo. Esse faz parte do processo de escuta da sociedade, a democracia é isso. Está todo mundo incomodado com o que está acontecendo, né? E o Senado pode se levantar. Eu acredito muito na capacidade de reflexão das pessoas de bem, íntegras, né? E está na hora para os nossos filhos, para os nossos netos. Doutor Irã, a vida é passageira. Nós estamos aqui de passagem, né? Daqui a pouco a gente parte para o mundo espiritual, né? Como é que vai ficar a nossa consciência, independente da religião que a gente processe? Mas como é que vai ficar os nossos filhos, os nossos netos, nossos bisnetos, a geração de brasileiros que nos colocou no Senado nesse momento histórico? Olha o privilégio que nós temos. Somos 81 senadores, eu sou um, o senhor é outro. No meio de 214 milhões e para lá de brasileiros, nós somos 81. Olha que privilégio podermos exercer nosso mandato, fazer o que é correto. Somente isso. Então, que Deus nos dê sabedoria, força, discernimento, para podermos cumprir cada um no seu quadrado, o seu papel, que eu acho que nós vamos voltar a ter, sim, um reequilíbrio entre os poderes, a verdadeira harmonia, e o Brasil é que vai sair ganhando, e a gente vai cumprir a nossa tarefa. Muito obrigado, doutor Irã, por essa oportunidade. Obrigado por o senhor ter aberto essa sessão nessa segunda-feira especial, uma semana que tem um feriado e que nós vamos ter aí sessões remotas, né? Inclusive marcada amanhã, a CCJ. Eu espero que tenhamos o bom senso de votações polêmicas não fazermos durante essa semana, porque o debate fica excluído, né? Remoto é diferente de estar no tete-a-tete, no olho a olho, e muitos colegas não estarão em Brasília nesse período, porque foi deliberado sessão híbrida, né? Física e virtual, e eu acredito, por exemplo, que a votação do DPVAT, 15 segundos. do Jabuti dos 15 bilhões que lá está dentro desse projeto, que possa até ter a deliberação, mas o pedido de vista amanhã para ficar para a semana que vem, quando o Senado estiver com casa cheia,
com o plenário cheio, para que a gente possa fazer o bom debate e encontrar a melhor solução desse e de outros projetos. Que Deus abençoe a nossa nação, muita paz, uma excelente semana para todos nós. Muito obrigado.